Ó, pessoal, você sabe o que é legal depois de uma vitória importantíssima, onde coloca o Santos sobremaneira acima da tabela, né? Deixando cada vez mais a zona do rebaixamento? É o dia seguinte dessa vitória, né? Todo mundo fala a respeito disso, principalmente da maneira que aconteceu. É bem verdade, para quem está ligado aqui no meu canal, viu no pós-jogo que essa vitória realmente foi espetacular, ainda se tratando de jogar contra um dos melhores times até o presente momento dentro do campeonato. Então esse jogo que o Santos fez, além de ser um segundo tempo muito legal, deu para a gente realmente tirar várias lições, né? Agora, Vargas, você está falando do quê? É sobre isso que a gente vai discutir daqui a pouco depois da vinheta, pessoal. Até já! Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos aí falar sobre o time do Santos. Todo mundo tá falando sobre a vitória do Peixe, principalmente os santistas, né? Que surpreendeu, que é uma coisa assim que ninguém esperava. E de fato, pessoal, nós imaginávamos uma outra coisa que poderia ou não acontecer. Não vamos agora ser hipócritas e entender que o Santos tinha condição e não. E a gente se baseou pela penúltima, vamos dizer assim, partida que o Santos fez, né, jogando lá contra o time do Juventude. O Santos tomou sufoco no Morumbi a respeito dessa situação, mas o Santos mesmo assim conseguiu vencer, que é o mais importante. Quando a gente fala da vitória que não convenceu, obviamente que a gente está falando sobre aquilo que aconteceu dentro da partida, sobre a evolução que não aconteceu dentro do jogo. Então a gente transferiu essa situação para esse jogo que aconteceu ontem, né? Por isso que foi inesperado. E aí, como a gente está muito no tempo, muito no mundo do futebol, a gente deveria realmente não se sentir tão surpreso dessa forma, né? Principalmente quando jogam duas equipes de um poder, assim, gigante, mas com uma especificidade grande dentro do cenário nacional, que é o Santos Futebol Clube. O Santos realmente é muito gigante, pessoal. E ontem a gente viu que quando o Santos, no segundo tempo, eu tô falando, hein? Quando o Santos fez algumas alterações que, se fosse fazer, ou fez, né, na última partida e não deu certo, Vargas, mas agora você está falando porque deu certo. É lógico que você tem que falar porque deu certo, pessoal. Tirou lá o Roleiser, que eu acho que teve muita gente que torceu o olho, né? Pô, não vai dar certo. Depois daquela pressão que aconteceu no primeiro tempo, o time do Cruzeiro realmente atacando e fazendo um gol, né, de cabeça, o Santos falhando novamente. Mas no segundo tempo foi uma coisa que realmente deixou lá os mineiros de boca aberta com o desempenho que nós cobrávamos na outra partida anterior, né? Que aconteceu contra o time do Juventude, mas dentro desse cenário que aconteceu ontem no estádio com mais de 60 mil espectadores, empurrando o time adversário, e o Santos lá teve a perspicácia, realmente teve a inteligência, e as substituições que todo mundo está falando do Kleber Xavier, que colocou jogadores específicos em cada posição, que nós imaginávamos pelo primeiro tempo que tinha acontecido e o Santos não reagia, que ia ser realmente muito difícil com essas substituições acontecer. Mas aconteceu o contrário. O Santos realmente reagiu, impediu o time do Cruzeiro realmente ir para cima do Peixe, e o Peixe colocou o seu jogo, conseguiu colocar o seu jogo, e isso que foi a surpresa para quem estava lá dentro do estádio. O Santos empatou, na sequência o Santos tomou o segundo gol que foi invalidado pelo VAR, do Caio Jorge. Aí o Santos, no final da partida, aos 43 do segundo tempo, através lá do Cabageiro, né, numa metida de bola, feito pelo Guilherme, que fez o primeiro gol, dando números iniciais à partida. Eu tô falando depois de um gol de empate, eu quero dizer, pessoal. No segundo gol, o Cabageiro foi lá e na primeira bola o Cabageiro cruzou e o Guilherme concluiu, e depois teve realmente a retribuição do Guilherme, que tocou entre os zagueiros ali no segundo tempo, e o Cabageiro, na saída do goleiro Cássio, complementou e fez o gol da vitória, pessoal. Foi uma vitória assim muito importante, que realmente dá moral. E aí a pergunta que não quer calar, que todo mundo está fazendo no dia seguinte, é o seguinte: vai mandar embora realmente o Kleber Xavier ou vai permanecer com ele
por mais algum tempo. Eu acho que essa situação já saiu já há alguns dias do controle, né, pessoal? Muito se falou, a notícia que vazou da Argentina, da possibilidade gigantesca, inclusive o Santos conversando ainda com São Paulo para entrar no lugar do Kleber Xavier. E eu comentei aqui no meu pré-jogo como, e no pós-jogo também, como que um técnico aguenta ficar nessa pressão. Aí eu já não estou mudando de lado não, pessoal. Eu entendo que o futebol é resultado e que se o Kleber Xavier tem nos seus principais jogadores dentro do elenco do Santos, na sua grande maioria, a possibilidade que querem que ele fica realmente muito complicado vir outro técnico. Aí a gente tem uma contrapartida aí, né? Que a diretoria teria de um certo receio, os jogadores, ou não sei quem está falando a respeito disso, pelo comportamento do Jorge Sampaoli ao time do Santos nesse momento. Que ele realmente exige demais, exige muitas contratações, que eu não sei se o momento seria propício para contratar ele. Eu me lembro, pessoal, que na primeira vez que ele veio para a equipe do Santos, lá em 2018, 2019, se eu não me salvo engano, ele foi um jogador, melhor, um treinador que exigia um começo de trabalho em todas as equipes por onde ele passou. Realmente ele exigiu muitas contratações, o Santos fez, algumas eles realmente colocou alguns jogadores que nós não entendíamos o que estava acontecendo, porque ele potencializou alguns jogadores do time do Santos que eram praticamente descartáveis aí para outras equipes. E aí surpreendeu de maneira muito positiva o elenco do Santos, surpreendeu toda a comunidade santista e o Brasil inteiro. Tanto é que o Santos ficou como vice-campeão brasileiro naquela época, ganhando na última rodada, dando aquela goleada espetacular no time do Flamengo por 4, né? Todo mundo acabou fazendo gol, aquele foi um jogaço. O estádio da Vila Belmiro realmente muito lotado e o Santos realmente fez bonito naquele dia, né? Foi um dia ensolarado, todo mundo fez gol, fora os ameaços, né? Carlos Sanches, eu lembro que fez gols, 2 gols, eu lembro também que o Marinho também fez gol. Nossa, todo mundo fez gol e o Santos jogou muito naquela partida, cara. Agora, transferindo para essa época em 2025, os jogadores realmente querem que o técnico Kleber Xavier fique, né? Principalmente nesse momento muito bom do time do Santos, né? Que vem aí de vitórias, né? Que é importante dentro do Campeonato Brasileiro, que é tão difícil. E agora, como que vai ficar a situação? O Santos vai continuar as negociações aí com o outro professor argentino, Jorge Sampaoli, que foi um momento muito importante quando o Santos lá estava, do tipo de jogo que ele ofereceu ao time do Santos, como é que a gente pode falar essa palavra? Eu sempre engasgo, cara. Ele realmente deu preferência para alguns jogadores do time do Santos da base, outros ele potencializou, fez com que o jogo do Santos ficasse muito mais vertical, colocou realmente o estilo Santos de viver, né? Por isso que a torcida, mesmo não sendo campeão brasileiro naquela época, ficou muito apaixonado pelaquilo que o Jorge Sampaoli e a sua comissão técnica, né, apresentou em cima do Santos. Então fica numa situação realmente muito esquisita, né? Agora, pessoal, o que a gente não pode fazer, mas é do torcedor santista e de qualquer outro torcedor no Brasil e no mundo, principalmente aqui quando se exige muito resultado, é que nesse momento de bonança, o Santos com 2 vitórias, o Kleber Xavier tem que ficar. Mas se o Kleber Xavier de repente der um tropeço, que é normal dentro de uma competição, ainda mais num campeonato brasileiro muito competitivo, né, no próximo jogo, na Vila não, eu ia falar Vila, mas é no Morumbi, né? Inclusive já foram vendidos muitos ingressos, eu não tenho a parcial, mas provavelmente depois dessa vitória muito generosa que o Santos conseguiu aplicar sobre o time do Cruzeiro, provavelmente vai ser estádio lotado no Morumbi no próximo final de semana, cara. E aí, como é que vai ficar? O Santos permanece com o professor Kleber Xavier ou realmente nessa ascensão que o Santos está dando dentro do Campeonato Brasileiro e fica muito difícil tomar uma atitude, principalmente se o Marcelo Teixeira não o fez até o presente momento? Será que ele realmente vai fazer agora? Será que ele realmente vai furar essa bolha e falar assim, não, quem manda aqui sou eu, o Santos realmente é o mais importante?
e dessas 2 vitórias, pelo aquilo que a gente deu de contratações para você, apesar do Santos estar sem dinheiro, o Santos realmente vai ter possibilidade de fazer a troca do treinador e vai ser o Jorge Sampaoli. Eu duvido que nesse momento isso possa acontecer, porque acho que foi uma coisa meio que inesperada, né? Todo mundo pensava, inclusive eu, que o Santos, se jogasse da mesma forma que jogou contra o time do Juventude, ia tomar um vareio. O fato é que o Brasão salvou o time do Santos por várias oportunidades, principalmente ali no primeiro tempo, aquela defesa do lateral, acho que Kaique, né, que deu aquele chute praticamente de cabeça, e o Brasão fez aquela defesa assim de cinema, uma das melhores defesas provavelmente dentro dessa competição, pessoal. E aí, qual vai ser a atitude do time do Santos? Vai ficar ainda com o atual técnico, o professor Kleber Xavier, ou realmente vai dar outra oportunidade para o novo técnico que se falou praticamente há mais de uma semana, que já estava praticamente tudo certo, que nos bastidores ele inclusive estava exigindo contratações de jogadores ainda, um zagueiro, 2 meio-campistas ali como volante e principalmente ali um atacante. Como que vai ficar, pessoal? Agora, pessoal, das alterações, das substituições que foram feitas ontem na partida que o Santos venceu por virada o time do Cruzeiro, muita coisa a gente tem que pensar, tá? A gente tem que pensar o seguinte, tem que pensar sem emoção. Por exemplo, o Cabadeiro, que deu a vitória ao time do Santos, ele entrou muito bem. Eu não tive a oportunidade de assistir a partida, mas depois ficou no canal do YouTube, lá na Cazé TV, eu tive a oportunidade de assistir a partida inteira, pessoal. Fiquei muito, mas muito feliz da maneira que o Santos reagiu, principalmente ali no segundo tempo. O Santos realmente mudou o panorama da partida. As substituições foram acertadas? Sim, mas contribuiu também o posicionamento dos jogadores. E aí eu vou falar um negócio que eu não sei se vocês vão concordar. Quando o Cabadeiro entrou, ele é um jogador que faz a mesma função que o Guilherme faz na esquerda. Ele fica no sistema de ataque, mas também tem uma reposição muito forte. Se isso realmente acontecer, que o Cabadeiro realmente for atacante e com a idade que ele tem, é um garoto, é muito jovem, ele realmente ajudar no ataque e fazer reposição para ajudar o Mike, que também jogou muito bem ontem dentro da partida, vai ser difícil o Kleber Xavier tirar esse jogador da partida. E aí o que acontece? Vai sobrar uma vaga para 2 jogadores. O Roleiser vai ser um deles, inclusive foi substituído para a entrada do Cabadeiro. E também tem o Barreal, que também é canhoto, né? Quem será realmente o titular? Aí vai ficar muito esquisito, porque o Guilherme jogou muito bem ontem. Fez um gol, deu o passe do segundo, e é um cara que repõe, que é a garota, se assim podemos dizer, é o garoto dos ovos de ouro de qualquer técnico que passa por equipes iguais a do Santos, né? Que coloca na cabeça que tem que fazer reposição. Hoje todo mundo tem que fazer isso. E se o Cabadeiro fazer a mesma coisa lá do lado direito e for todas as partidas de uma certa forma bem, ajudando o Mike ali no lateral direito, como que vai tirar esse jogador? Por isso que eu estou falando para você que sobrará apenas uma vaga. Porque o Tiquinho Soares entrou ontem no segundo tempo, né? O Barreal, que fez uma partida interessante também, jogou bem. E o Roleiser, que tem saído praticamente todas as partidas, e ontem saiu, e a reposição realmente do jogador que entrou se deu bem, inclusive deu vitória para o time do Santos. Como que vai fazer? Né? Como o Kleber Xavier vai reagir a respeito disso? Eu só acho o seguinte, pessoal. Ontem deixou bem nítido que o Luizão não fez uma má partida. Realmente ele tem velocidade, precisa de confiança, mesmo com a pouca idade que ele tem. E ali no meio de campo, quando entrou o Zé Rafael, entrou e mobilizou o time de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais rápida, que deu muita mobilidade, principalmente para o sistema de ataque do Santos. Como que ele vai fazer? Então, e sem falar do Bom Tempo, que ontem jogou bem pra caramba. Então seria Zé Rafael, Bom Tempo, seria Roleiser ou Barreal. E se o jogador Cabadeiro jogar bem, fazendo a mesma função que o Guilherme faz na esquerda, na direita, aí o Neymar vai ficar jogando um pouco mais para frente junto com o Guilherme. Vai ser 3 ali na frente, 3 no meio. E aí, para essa vaga, quem que vai realmente conseguir? Para uma vaga que vai sobrar, vai ser o Roleiser
ou vai ser o Barreal? Quem vai ficar com essa vaga? Eu estou falando hipóteses que pode acontecer, pessoal. Não estou falando tentando pensar como o Kleber Xavier. Não estou falando e não estou cravando que vai ser isso. Eu acho que pro estilo de jogo que ele quer dos jogadores do time do Santos, e viu que deu certo a respeito do que aconteceu ontem, com a reposição ali do Cabadeiro, com a reposição do Guilherme, ele se dando muito bem ali no sistema de ataque, um trocando bola com o outro, com o Neymar fazendo um pouco mais ali de centroavante recuado, mais como meio atacante. Eu acho que vai ficar difícil colocar o Barreal ali no lugar do Guilherme, ou colocar sobrando uma vaga, ou colocar ali o Roleiser. Eu acho que se o Roleiser marcar, ele vai perder a vaga. Eu acho que no frigir dos ovos, o Roleiser pode ser muito mais útil do que o Barreal ali no meio de campo, porque tem mais cacuete para jogar ali naquela posição, né? Mas, se tratando do professor Kleber Xavier, eu não sei o que realmente vai acontecer. Só sei que são surpresas agradáveis, né, pessoal? Surpresas essas que fez com que o Santos vencesse o segundo melhor time do campeonato, o Cruzeiro, né? Que realmente todo mundo pensava outra coisa, que o Santos ia tomar uma goleada. E vamos falar a verdade, a gente pensou que não seria dessa forma, né? Mas o Santos surpreendeu, como sempre, coisas do futebol, colocou a camisa sobre esse jogo, realmente fez com que o estádio inteiro, com mais de 60 espectadores, calasse e ficasse realmente quietinho. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Abraço para você, não se esqueça de se inscrever, dar o like e principalmente aí fazer os seus comentários, pessoal. Abraço para você e até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal, tchau.